Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Que bênção, que alegria nós estarmos juntos aqui em mais uma videoaula da Escola Bíblica Selá. Um tempo de reflexão, um tempo de parada, para que nós possamos estudar, refletir sobre a palavra de Deus. Como vocês já sabem, nós estamos nesse primeira temporada, digamos assim, da Escola Bíblica Selá, estudando este tema, um novo tempo de comprometimento. E é de fato um tempo muito precioso para todos nós dedicarmos esse tempo para refletir em temas tão relevantes, temas tão importantes. E só para você não perder aí, digamos assim, a sequência, nós já vimos até aqui alguns temas bastante relevantes, bastante importantes também. E aí eu coloquei aí, digamos que um check em cada um daqueles que a gente já teve a oportunidade de refletir. Veja que nós já falamos sobre o comprometimento com a verdade, nós falamos sobre o comprometimento com a adoração, o comprometimento com a piedade, o comprometimento com a família e o último foi o comprometimento com o serviço. De modo que todas essas aulas, todas essas reflexões estão disponíveis no canal da Segunda Igreja Congregacional em Boa Viagem e você pode a qualquer tempo ver ou rever, compartilhar, encaminhar, sugerir para um amigo, para alguém que também possam ser abençoados com os conteúdos dessas reflexões. E hoje, portanto, se você já notou, nós temos apenas dois encontros, duas videoaulas sobre esta temática geral, um novo tempo de comprometimento que, digamos assim, abre o ano de 2025 para todos nós e fica de fato sendo um chamado, um chamamento, uma convocação para que a gente possa, neste ano de 2025, nos oferecermos a Deus para um compromisso com o seu reino, com a sua palavra, com o seu povo. E com estes temas aqui nós falamos aqui, eu, pastor Jonas, e hoje, veja, nós vamos falar sobre o comprometimento com a evangelização. E este, sem dúvida alguma, é um chamamento do próprio Senhor Jesus para todos nós, para a sua igreja. Falar sobre evangelização, meus irmãos, é tão precioso porque fala da nossa vocação, fala da nossa identidade, fala da nossa missão. E a gente até chama de nossa missão, mas a bem da verdade a missão é de Deus e somos chamados a tomar partes, a cumprir qual seja a nossa vocação na missão que é de Deus, como a gente vai ver aqui ao longo dessa nossa reflexão de hoje. E não poderia ser diferente o texto que fundamenta esta proposta de hoje, este tema de hoje, até poderia termos outros, mas é que esse texto de Mateus é tão forte, é tão contundente, é tão poderoso, que não poderia ser diferente falarmos sobre o comprometimento com a evangelização, que não fosse com Mateus capítulo 28, versículo 18 e 20, assim chamado também o texto da grande comissão. Então eu já chamo você, se você tiver aí uma Bíblia aberta, a minha versão é a revista e atualizada, mas você pode ter outras versões, o conteúdo certamente que não vai haver alterações profundas. E vamos ler juntos Mateus capítulo 28, versículo 18 ao versículo 20, que diz assim, meus queridos, o texto sagrado, acompanhe. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide ou indo, portanto, fazei discípulos
de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que texto poderoso, que texto profundo, que texto bonito, que fechamento tão extraordinário deste evangelho que é o evangelho de Mateus. Quando a gente olha, obviamente, para esse texto, como eu disse, nós somos colocados diante da chamada grande comissão, dessa vocação, desse chamamento a que os discípulos de Jesus são agora desafiados no encerramento deste evangelho, diante aí da ressurreição de Jesus, da sua ascensão, conforme a gente encontra também no livro de Atos dos Apóstolos. Mas então, eu coloquei essa imagem aí que você está vendo, porque de fato ela nos coloca diante de um caminho. A grande comissão é o chamado de Jesus para que, como discípulos, a gente coloque o pé na jornada, a gente coloque o pé no caminho. Não sem razão, os discípulos de Jesus receberam como primeiro designativo para os identificar como sendo aqueles do caminho, porque a vida cristã é isso, é um caminho, é uma jornada, é uma trilha a ser feita. E aí nosso chamado, a nossa vocação, a grande comissão, portanto, é isso. Coloca diante de nós, nos equipa com a palavra da verdade, com as Escrituras, nos fez nova criação pela chegada e derramamento do Espírito Santo, com tudo que profundamente isso está envolvido, mas nos coloca de fato diante da grande comissão de uma jornada a ser feita, de um caminho a ser trilhado. Mas aí, meus queridos, eu coloco aí que a grande comissão, esse texto de Mateus que lemos, ele nos apresenta, nos provoca, nos faz levantar pelo menos 4 perguntas, ou 4 questões que devem ser respondidas por aqueles que iniciam a caminhada, iniciam a jornada como discípulos de Jesus, e como discípulos de Jesus, a nossa missão, a missão a que nós somos chamados a realizar, não é outra senão o da evangelização. O nosso comprometimento com a evangelização inevitavelmente nos faz fazer pelo menos 4 perguntas, e sobre estas 4 perguntas eu gostaria de refletir com você nesta aula de hoje. E a primeira delas, que é fundamental que a gente responda, porque, veja, sem responder a essa pergunta, nem há que se falar em evangelização. A primeira pergunta que aquele que está comprometido com a evangelização deve fazer, e mais do que fazer, deve saber responder, é exatamente esta: o que é o Evangelho? Você pode pensar que isso possa parecer, num primeiro momento, algo simples de responder. E, de fato, o Evangelho ele é simples, mas ele não é simplista. Simples não é diferente de ser também profundo. Algo pode ser simples, mas ao mesmo tempo ser profundo. Por isso que nós não deveríamos nos apressarmos a responder essa pergunta como que fazendo-a irrefletidamente. Porque a gente poderia de pronto responder, mas evangelho vem de uma terminologia evangelion,
e eu já sei que significa boa notícia, eu já sei que significa boa nova, mas calma. O que é a boa notícia? Ou qual é a boa notícia? O que é essa boa nova? Então, a pergunta, o que é o Evangelho, conquanto seja simples, ela evoca, ela traz à superfície questões que são bem profundas e que sem o correto entendimento, sem a correta compreensão, olha, alguém pode achar que está evangelizando, quando na verdade pode estar fazendo qualquer outra coisa menos evangelização bíblica. Porque alguém pode achar que apenas falar coisas em nome de Deus seja evangelização. Mas se essas coisas faladas em nome de Deus não estiverem enraizadas na Escritura, na mensagem de Jesus, na obra de Jesus, em nome de Deus pode-se até falar numa mensagem de autoestima, numa mensagem de esperança, entre aspas, porque a verdadeira esperança é aquela extraída das Escrituras, mas uma mensagem que traga um bom sentimento, e a gente vê muito disso por aí, mas nem sempre uma mensagem embalada no nome de Deus significa de fato que esteja acontecendo aí a evangelização, porque para ser a evangelização, segundo as Escrituras, é necessário que o que esteja sendo exposto seja de fato o Evangelho. E aí, portanto, a gente precisa saber responder o que é o Evangelho. É claro que é até pretensioso achar que alguém consiga perfeitamente exibir o significado tão profundo do Evangelho, mas a gente consegue ter alguns fundamentos que nos coloca diante de um bom caminho para responder, afinal de contas, o que é o Evangelho. E aí a gente volta para o texto que lemos em Mateus capítulo 28, porque veja, o versículo 18 diz: Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, para responder à pergunta, o que é o Evangelho? É necessário que a gente entenda a relação que tem este texto de Jesus, esta fala de Jesus, quando afirma toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Porque Evangelho tem a ver com esta autoridade que Jesus aqui afirma que lhe foi dada no céu e na terra. O que isso tem a ver com o Evangelho? Bem, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que o Evangelho é o anúncio de que Jesus é o Kyrios, uma expressão muito importante para o Novo Testamento, porque diz que Jesus é o Senhor. Kyrios é uma palavra grega que na Septuaginta, que foi a tradução grega do Antigo Testamento corrente nos dias de Jesus, era reservado para falar de Yahvé. O tetragrama, as 4 consoantes impronunciáveis, que se referia àquele que era, àquele que é, àquele que será, o eu sou que falou com Moisés da sarça ardente. Então, o Evangelho, a gente começa a compreender o que ele é quando a gente entende que o Evangelho é o anúncio de que Jesus é o Senhor, que, portanto, toda a autoridade no céu e na terra a ele pertence. É com base nisto que os discípulos são chamados à evangelização, a declarar diante dos deuses e dos homens, como está em Atos dos Apóstolos, diante dos ídolos, diante daqueles que tenham a autoridade, dos poderes, das potestades, que
Cristo é o Senhor, que Ele está entronizado à destra de Deus depois da sua ressurreição e que de lá Ele já é o Senhor de toda a terra, e é em razão disso que a igreja proclama o Evangelho não temendo, porque as portas do inferno não resistirão ao anúncio daquele que é o Senhor de toda a terra. A expressão Jesus Cristo é o Senhor perpassa o livro de Atos dos Apóstolos em diversos momentos, porque isto é o fundamento do que é o Evangelho. Mas o anúncio de que Jesus é o Senhor, obviamente ele tem um fundamento. E qual é o fundamento de a igreja, nesse momento, logo após a ascensão de Jesus, dizer ao mundo, na sua evangelização, que Jesus é o Senhor? Bom, confirmam seu senhorio os eventos da vida de Jesus. Por isso que eu estou colocando como confirmam o seu senhorio a sua encarnação, a sua vida inclui suas obras e seus ensinos, a sua morte de cruz, a sua ressurreição ao terceiro dia e a sua ascensão à destra de Deus. Meus queridos, ouça-me. Afirmar que Jesus Cristo é o Senhor não é uma afirmação de natureza meramente religiosa de fórum íntimo e individual, como alguns querem dizer. Eu acho que você já deve ter ouvido a expressão que diz assim: religião cada um tem a sua. E de fato, cada um faz a confissão de fé que deseja. Mas o que a gente não pode esquecer é que quando a gente evangeliza, nós estamos anunciando a um Cristo, a Jesus, cuja vida, cuja obra, cujos ensinos, cuja morte e cuja ressurreição e ascensão foram eventos não fruto de um conto de ficção, mas eventos que aconteceram no tempo, no espaço, na história, nesse chão que ainda hoje pode ser pisado em Jerusalém, de modo que o anúncio de que Jesus Cristo é o Senhor do mundo se fundamenta naquilo que ele fez e realizou, e muito especificamente na sua morte, ressurreição e ascensão. Porque se Jesus não ressuscita, como diz Paulo escrevendo aos Coríntios, a nossa pregação é inútil. Se a ressurreição de Jesus não tivesse acontecido no tempo e no espaço, a evangelização seria uma história contada como tantas outras que cada um acreditaria se quisesse. Mas Paulo, quando escreve aos Coríntios, fala de que existem as testemunhas, inclusive visíveis, testemunhas reais, concretas da sua ressurreição, porque a sua ressurreição aconteceu no tempo e na história. Sem essa afirmação da historicidade dos eventos relacionados a Jesus, a nossa evangelização se torna apenas um departamento religioso, mais uma das religiões do mundo, com seus mitos, com os seus contos, mas a evangelização ela repousa num fundamento histórico de que Jesus encarnou como Filho de Deus, viveu, ensinou, realizou milagres e prodígios, foi morto, ao terceiro dia ressuscitou e ascendeu aos céus. Por isso que quando a gente fala de evangelho, de evangelização, é este conteúdo que está em questão. E por isso que é tão importante a igreja revisitar, como precisamente a gente faz em determinadas épocas, aproveitamos determinadas épocas que já existem no calendário para reforçar que a mensagem do Evangelho é a mensagem do Cristo que é Senhor e que é Senhor por causa do testemunho
da sua obra, da sua encarnação, do seu ensino, da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão. Isso, portanto, nos leva a um terceiro elemento dessa pergunta, que é o Evangelho. Veja que nós falamos, o Evangelho é o anúncio do senhorio de Cristo. Depois que o Evangelho se fundamenta, esse senhorio se fundamenta na própria vida, Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele ascendeu à destra de Deus. Ocorre que tudo isso aconteceu, e aí veja que coisa importante, tudo isso aconteceu segundo as Escrituras. Assim sendo, o Evangelho é boa notícia, é boa nova, é Evangelho, porque Jesus é o Messias segundo as Escrituras. Meus irmãos, isso é tão importante. Eu coloquei alguns quadrinhos aí, acho até que ficou pequeno, mas é só para você ver que a Bíblia, ela aponta para Jesus. As Escrituras, ela é uma narrativa de uma história em busca do seu fim, em busca do seu final, e o fim é Cristo. Jesus é para onde tudo converge, desde a criação, passando pelos patriarcas, como está aí, com algumas datas prováveis, passando por Israel no Egito, depois o evento do Êxodo, passando por Canaã, Josué, pelos juízes, depois pelo período em que Israel pede um rei, Samuel, Reis e Crônicas, e aí o Reino Unido com Saul, Davi e Salomão, depois o reino dividido, norte e reino do sul, e aí vem o período dos profetas advertindo de que se o povo não fosse fiel à aliança do seu Deus, eles seriam levados em exílio, em julgamento pelas nações perversas, e isso aconteceu com o reino do norte, com o Império Assírio, em meados de 722, depois em 586 com o reino do sul, no chamado cativeiro babilônico. Mas depois Deus restaura o seu povo, traz para a sua terra, esse é o que a gente chama da restauração de Esdras e de Neemias, e em compasso de espera, chegamos naquilo que Paulo aos Gálatas chama na plenitude dos tempos. Quando então todas as esperanças se voltam para o Messias, sim, ele é quem pode dar sentido à história. Isso nos faz lembrar uma passagem muito importante que Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, que é um capítulo preciosíssimo sobre a ressurreição de Jesus. E veja que Paulo está falando sobre pregação, sobre evangelização. E ele diz, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Então note que esse texto que a gente usa aqui como referência, ele tem tudo a ver com o que estamos falando, o que é evangelho. Porque sem entender o que é evangelho, não há evangelização. E Paulo diz, o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, e por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei. Tal é a preocupação de Paulo da preservação do conteúdo do Evangelho. E aí Paulo diz, a menos que tenhas crido em vão. E aí Paulo afirma, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Olha a síntese do conteúdo do Evangelho. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, e olha o ponto, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, o que nós encontramos aqui é Paulo amarrando a mensagem do Evangelho ao seu berço, à sua manjedoura, digamos assim, escriturística. Alguém poderia até pensar, mas por que a Bíblia tem tantos livros? Qual é a validade de ler Gênesis, Êxodo, histórias de tanto tempo atrás?
Por que a gente não pega apenas um evangelho e com ele faz tudo? Ó, esse tipo de proposta surgiu em alguns momentos na história, já no período dos chamados pais da igreja, até pais apostólicos, né? Logo após a morte dos apóstolos, a quem propôs fazer uma espécie de cânon, que era o chamado cânon marcionita, né? Marcião, um dos primeiros assim intitulados hereges da cristandade, era exatamente essa ideia. A gente não precisa disso tudo. Seleciona alguns evangelhos, algumas cartas de Paulo e está certo. Ora, mas isso não apenas empobrece, como distorce. Toda a escritura inspirada por Deus nos aponta para Cristo. Então, todo o evangelho é respaldado como sendo a realização dos eternos propósitos de Deus, conforme nós encontramos lá desde o chamado de Abraão e até antes, desde a intenção e propósito do Criador em relação à sua criação. É por isso que a gente dedica tempo para estudar as Escrituras. Quanto mais a gente conhece, não apenas um conhecimento intelectual, mas a gente conhece com temor, com tremor, com sabedoria, com espiritualidade, com devoção, com piedade. Quanto mais a gente conhece as Escrituras neste espírito, mais qualificada, mais efetiva será a nossa evangelização. E aí, meus queridos, a gente vai para a segunda pergunta. Segunda pergunta dessas 4 da grande comissão. Para quem é o Evangelho? Essa é a nossa segunda pergunta. E aí a gente volta para o texto de Mateus capítulo 28, e o versículo 19 nos responde isso de forma muito objetiva. Ide ou indo, portanto, fazei discípulos, e a ênfase é de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a primeira pergunta é o que é o Evangelho, a segunda pergunta é para quem é o Evangelho? A quem se destina? Quem são aqueles que serão objeto da proclamação? Qual é o alvo? Qual é a audiência? E aqui não é objeto de muitas discussões. Em que pese nós sabermos que, do ponto de vista teológico, isso desperta alguns questionamentos, mas do ponto de vista da simplicidade do texto bíblico em relação a quem deve ser o alvo da nossa evangelização, não resta muitas dúvidas. Todas as pessoas, de todas as culturas, de todas as nações, devem ser o alvo da nossa evangelização. E isso, portanto, nos leva a algumas afirmações sobre para quem é o Evangelho. E a primeira é simples: o Evangelho deve ser anunciado em todas as nações. Isso é uma característica que também, observando apenas da superfície, a gente não percebe que existe toda uma raiz nas Escrituras que aponta desde sempre para isso. Primeiro, se nós observarmos que a pregação do Evangelho, ela guarda a relação, obviamente, como não poderia deixar de ser, com o Deus Criador, com o monoteísmo criacionista. Assim sendo, o propósito de Deus é para a sua criação. Obviamente que isso, no plano divino, nós encontramos as etapas da realização do plano divino. E um dos momentos que merece nosso destaque é o chamado de Abraão. Ali é dito a Abraão, em Gênesis capítulo 12, que por meio dele, nessa consecução dos planos eternos,
sendo realizados no tempo e na história, por meio deles seriam abençoadas todas as famílias da terra. O alvo de Deus desde sempre é a sua criação. É claro que, em razão do papel importante e pedagógico e dos propósitos de Deus em relação a Israel, isso virou, de certa forma, um problema, porque os judeus passaram a se ensimesmar e olhar apenas para si e não se deram conta dessa vocação transcultural. E é por isso que em muitas passagens dos evangelhos, e não é o nosso objeto aqui de assunto, nós vamos encontrar Jesus claramente redefinindo fronteiras que a tradição judaica havia estabelecido. E talvez um dos textos mais bonitos que a gente encontra sobre isso é Paulo escrevendo aos Efésios, quando ele diz que em Jesus o muro de separação que havia entre judeus e gentios cai por terra. Ele põe abaixo esse muro de separação porque a mensagem do Evangelho agora se destina a todas as nações, para que dessa forma, em Jesus, Israel cumpra a sua vocação de ser luz para as nações. Obviamente que agora, por meio da igreja, nós somos chamados a anunciar essas verdades maravilhosas do Evangelho em toda cultura, para toda tribo, para cada etnia, em qualquer que seja o idioma, e talvez em outros momentos que pudéssemos pensar sobre a tarefa missionária da igreja, nós iríamos perceber como uma tarefa foi realizada. Nós estamos falando aqui porque fomos alcançados por esta graça, mas que ainda há muito a ser feito nesse sentido em relação àqueles povos não alcançados. Então esse é o primeiro ponto. Depois a gente precisa entender que esse texto que nós lemos de Mateus, do versículo 19, ele diz: indo, portanto, pregai o evangelho a todas as nações, mas olha o que ele acrescenta: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós sabemos, quando observamos o Novo Testamento, as palavras de Jesus, talvez muito precisamente naquele momento da última ceia, o que Jesus nos apresenta ali é que, de fato, Deus está realizando, Deus está fazendo uma nova aliança, que não é inédita do ponto de vista do anúncio prévio que fora realizado pelos profetas, mas que é em Jesus que essa nova aliança ganha lugar. Uma nova formatação, um novo fundamento da relação de Deus com o seu povo. E custou muito os judeus compreenderem isso, e Paulo, belíssimamente em suas cartas, traça a sua argumentação muito em razão de abrir essa compreensão de como Deus estava em Cristo fazendo uma coisa nova, mas que já havia sido antes anunciada. É basicamente esse o eixo dos escritos paulinos, né? Como Paulo elabora belíssimamente sobre isso. Portanto, quando a gente faz a pergunta para quem é o Evangelho, nós precisamos lembrar que o Evangelho se destina a todas as nações em razão de que Deus está fazendo uma nova aliança, e nessa nova aliança não há esses marcos identificadores como era com a antiga aliança. O povo de Deus da antiga aliança, ele tinha marcos identificadores muito específicos, seja a circuncisão, seja a guarda do sábado, seja o próprio templo, sejam as diversas leis cerimoniais, leis dietéticas relacionadas a comidas. Esses eram marcos do povo de Deus da antiga aliança. Na nova aliança, o marco do povo de Deus, por assim dizer, não é outro senão a fé em Jesus. Esse é o grande marco. E a fé em Jesus, portanto, faz com que
a pessoa, o indivíduo, se torne parte dessa grande família, dessa nova família de judeus, de gentios, vinculadas ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, razão porque o batismo, que é então este ato de iniciação nessa nova família, é em nome do Deus triuno. Então, é esse o objetivo da evangelização, é para isso que a evangelização acontece. Ela se destina a todas as nações para que cada vez mais aqueles que creiam na mensagem façam parte desta nova família a quem Deus toma o nome de cada um no céu, como diz Paulo escrevendo aos Efésios, e aqui a gente basicamente quase que nos prepara para a pergunta seguinte. Porque se a gente termina essa segunda pergunta falando sobre a quem se destina, e já falando que se destina a todas as nações para que entrem em uma aliança com Deus, nesta nova aliança cujo marco identificador é a fé em Jesus, e isso ocorre publicamente por meio do ato do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obviamente que isso nos leva à terceira pergunta sobre a grande comissão. E a terceira pergunta é esta aí. O que o Evangelho, faltou o artigo aí, o que o Evangelho produz? O que é que o Evangelho realiza? O que é que o Evangelho gera na medida em que ele vai sendo anunciado, na medida em que a evangelização ela vai acontecendo? Bom, para isso a gente precisa ler esse versículo 20 do texto de Mateus 28, que é o versículo seguinte, que ato contínuo, depois que Jesus fala, ide, portanto, pregar o evangelho em todas as nações, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, repare, não termina aí. Na verdade, aqui é o começo. E Jesus então diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, quando a gente pergunta o que é que o evangelho produz ou o que é que a evangelização produz, eu quero destacar alguns pontos e a primeira é essa daí. E eu já antecipo para você que eu gosto demais dessa imagem que você está vendo aí, desse monte de pessoazinhas, né? Desse monte de pessoazinhas de cores diferentes, de tons diferentes, formando aí o formato de uma cruz. Isso é uma representação em imagem poderosa daquilo que o evangelho produz, daquilo que a evangelização gera. Ela gera uma comunidade de discípulos. Meus irmãos, isso é muito importante. A eclesia, esse termo para igreja no grego, é exatamente estes que são chamados para fora, e assim sendo, eles formam o núcleo de uma nova comunidade. Igreja é comunhão de pessoas. Igreja é comunidade neste sentido. Claro que igreja também é organização, igreja também se institui em relação ao seu modo de ser, mas essa imagem que forma uma cruz lembra muito a perspectiva de um autor que é muito interessante, o Scott McKnight, e ele gosta de usar a expressão de que a igreja precisa nutrir uma cultura cruciforme. É uma expressão que diz, é a cruz que forma a identidade da igreja. É a cruz, é a mensagem da cruz que dá o tom de como essa comunidade, de como essa comunhão, de como esta igreja vai viver a sua vida. Então, a intenção de quem evangeliza, de quem está comprometido com a evangelização, não pode ser outra, senão ver nascer, ver surgir novas comunidades de discípulos de Jesus. É claro que isso
cabe aí uma reflexão para muitos outros aspectos. Mas dito isto, é importante a gente não deixar de considerar que esta nova comunidade de discípulos, ora, pela própria razão de que a mensagem do Evangelho se destina a todas as nações, ora, há de se considerar que haverá uma diversidade, haverá uma multiplicidade de culturas, de modos de ser, de modos de falar, mas, conforme a gente aprende das Escrituras, nesta diversidade que é o corpo de Cristo, cruciforme, digamos assim, há uma unidade. E talvez este seja um ponto sobre o qual a gente precise ponderar bastante, porque a unidade da igreja é um elemento tão importante em relação ao seu testemunho. Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. É a unidade que atesta essa mensagem do Cristo vencedor. Então, unidade na diversidade é um outro elemento que o Evangelho, a evangelização, produz. E eu não poderia deixar de destacar que a nossa reflexão mais aprofundada nos mostra que, segundo Paulo, principalmente, esta igreja, esta comunidade, ela representa também a inauguração de uma nova humanidade. Veja que Paulo fala sobre o primeiro Adão e de Jesus como o segundo Adão. Então, o Evangelho produz não apenas comunidades, não apenas unidade na diversidade, mas olha que coisa tão importante e poderosa. É de uma nova humanidade que nós estamos falando. Da humanidade redimida. Claro que nós sabemos que ainda há algo a ser feito e é sobre isso que a gente vai fazer a nossa quarta pergunta, mas eu já chamo a sua atenção, porque isso daqui que eu estou lhe mostrando agora, meu Deus, já serve de reflexões tão profundas sobre que nova humanidade é essa que nós podemos apresentar ao mundo, essa nova humanidade que está agarrada nas cintas do seu Mestre, de Jesus, dando ao mundo a ilustração no presente daquilo que será plenamente consumado no futuro. E por falar em futuro, isso nos leva à nossa quarta e última pergunta. Qual a esperança que temos no Evangelho? Nos aproximando aqui do final dessa nossa aula, desse nosso estudo bíblico de hoje, obviamente que isso nos projeta para o futuro. O que é o Evangelho? A quem o Evangelho se destina? O que o Evangelho produz? E a última dessas 4 questões sobre a grande comissão é: qual é a esperança que temos no Evangelho? Meus queridos, o versículo 20, que encerra e que fecha esses versículos que lemos, diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa expressão, eis que estou convosco todos os dias, ela é muito rica. E caberia outro momento, é uma expressão carregada, enraizada sobre a presença relacional de Deus, que está presente novamente, que está com o seu povo, que depois de um tempo, quando ocorreram os cativeiros, não houve mais a manifestação da Shekinah, da presença de Deus com o seu povo, e só ocorre por ocasião do Pentecostes, é Deus visitando o seu povo, e a presença relacional de Deus é garantida agora, mas eu queria destacar essa expressão, até a consumação do século. Quem está comprometido com a evangelização deve saber que a nossa tarefa, ela não aponta apenas para as questões desta vida, deste tempo presente. Muito facilmente podemos confundir a tarefa da igreja meramente com um melhoramento da vida aqui e agora.
E qualquer melhoramento da vida aqui e agora será ótimo. A igreja também atua como os justos de Mateus 25, aqueles que no julgamento são chamados e aos tais é dado o sejam bem-vindos, exatamente porque no mundo eles agiram como justos e como justos, eles interferem para o bem da própria sociedade. Mas a gente não pode esquecer que a evangelização, a mensagem do evangelho, não é apenas para o aqui e agora, mas também para o ali e além. Portanto, há uma esperança que temos no evangelho. E que esperança é esta? Bom, eu queria destacar alguns pontos aqui, sabendo que são cada um desses pontos abre, digamos assim, outras reflexões. Mas como eu estou colocando aí para você, há uma ampulhetazinha da história aí que nos mostra alguns aspectos dessa esperança no Evangelho que jamais não podemos perder de vista. A primeira delas é que no Evangelho nós temos a esperança da segunda vinda de Jesus. Senão, lembremos que quando ele foi ascendido aos céus, ele disse, aliás, os anjos disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o alto, como quem diz assim, vamos fazer o que tem que ser feito, porque um dia este mesmo Jesus que vistes descerá a vós outros. Então, a parousia, essa expressão grega que fala da segunda vinda, da chegada, do desvelamento, da revelação final, está sempre no farol dos discípulos de Jesus. Há sempre a certeza de que ele vai voltar. A tarefa deve ser realizada nesta esperança. E esta esperança também, ela alcança-nos em termos também pessoais. Paulo disse isso. Quando Paulo fala da ressurreição, ele fala também da esperança dos reencontros, da esperança de que nós veremos aqueles que já partiram antes de nós, da esperança daqueles que serão transformados por ocasião da segunda vinda, no evento assim chamado de arrebatamento, de modo que tudo isso aponta para que a evangelização é feita, a mensagem do evangelho é pregado, vivendo no aqui e agora, mas com as esperanças lá, naquilo que Deus prometeu em relação ao futuro. Por conseguinte, isso também nos faz pensar que a esperança que temos no Evangelho tem a ver com a esperança do grande julgamento final. E quando a gente fala do grande julgamento final, eu já mencionei isso na nossa última aula, é esperança, porque a gente espera, e a gente não só espera, a gente deseja. E a gente não apenas deseja, a gente celebra a chegada do julgamento. Claro que esse julgamento terá um aspecto também punitivo. O mal será condenado e seus agentes. Mas o julgamento virá para colocar o mundo em ordem novamente. Senão a evangelização não apontaria para essa esperança tão segura. Nós anunciamos aquele que Paulo nos ensina no seu discurso lá em Atenas, veja, no cerne, no coração da pregação do Evangelho, a essa mensagem: arrependam-se, creiam, porque Deus já marcou o dia que vai julgar o mundo por meio deste varão, a quem ele atestou com sinais e prodígios. Ele está falando de Jesus. Então, na esperança da evangelização, assim, a expectativa do grande julgamento final. A segunda vinda, a ressurreição, o grande julgamento final, e aí a gente encerra. Claro que eu não estou aqui trazendo um roteiro de eventos escatológicos, longe disso, mas apenas enaltecendo pontos que julgamos ser fundamentais para quem está
na pregação do Evangelho. A gente olha para essas realidades. Porque se nós não olharmos para essas realidades, a nossa própria tarefa se tornará pesada. Senão que a gente aprende lá em Coríntios, no capítulo 15, como lemos, a ressurreição sempre no seu foco, porque não assim seria inútil toda tarefa, até mesmo quando a gente pensa naqueles que morrem em razão da pregação, nos mártires. Veja, o livro do Apocalipse, ele nos coloca diante de algumas cenas que mostram exatamente esses mártires no altar de Deus, esperando quando é que Deus iria revelar e desnudar a sua justiça. Ora, todas essas coisas estão no radar da pregação do Evangelho. E o último, digamos assim, ato destas cenas escatológicas é aquela que nos apresenta a promessa dos novos céus e nova terra. Ou seja, aqui é como se nós disséssemos o plano, o intento e o propósito do Criador será levado a bom termo. Nada se perderá das boas promessas, porque a evangelização aponta então para o dia quando toda lágrima será enxuta, quando não haverá dor, não haverá morte, quando todas as coisas estarão em ordem e nós viveremos e gozaremos e nos alegraremos para sempre no Senhor. Assim, meus irmãos, eu entendo que nós ganhamos um estímulo para continuarmos comprometidos com a evangelização. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa. Se Deus permitir, estaremos juntos na próxima aula, dessa vez a última dessa série sobre um novo tempo de comprometimento. Escola Bíblica Sela, proclamando a palavra de Deus. Ele nunca perdeu o controle. Ele continua na Todas direção. as quintas-feiras, às 19h30, aqui no nosso canal do YouTube.